Muito bom dia, seja muito bem-vindo, meu nome é Ranulfo Lopes. Se inscreva nesse canal, deixe o seu like, você que já conhece o nosso trabalho. Tem um helicóptero passando ali em cima. Pega! Pega! Iha! Mais um vídeo pro nosso canal maravilhoso. Faz o seguinte, já deixa o seu like, se inscreva aí. E o tema do vídeo de hoje é sobre casamento. O último conselho que eu vi sobre casamento fez eu mudar toda e qualquer perspectiva que eu tive sobre casamento. Casamento, sobre relacionamento, para você que é namorado, se você namora, se você é noivo, fica nesse vídeo que ele vai ser muito útil para você. Por quê? Partindo do pressuposto que namoro foi feito para acabar, porque se acabar o namoro, as pessoas noivam ou se separam. Partindo do pressuposto que o noivado foi feito para dar errado, porque se der certo vira casamento, ou as pessoas acabam de vez, a gente precisa continuar falando que o casamento ele não foi feito para acabar. Ponto. Trazendo essa linha de pensamento, ali, eu já fui isso aqui, ó. Eita. Segurança de condomínio, segurança patrimonial. Cala a boca, cachorro. Partindo desse pressuposto que o casamento não foi feito para acabar, a gente precisa trazer uma linha de raciocínio que o casamento ele foi feito para durar para sempre, sim ou não? Sim. Na Bíblia fala assim, né? Um dos sermões lá que Deus deixa na Bíblia, o Sermão do Monte, ele fala assim: o casamento ele não foi feito para acabar e quando acaba é pela dureza de coração. Quando diz a dureza de coração, diz que ambos não entram em um acordo ou não chegam a nenhuma conclusão, se afastam. Então, o conselho que eu ouvi, que mudou toda a minha perspectiva que eu acabei de falar para você, é que assim, existem problemas dentro do casamento que eles não podem ser resolvidos. É melhor que eles sejam administrados. Vamos colocar coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. É uma toalha molhada em cima da cama, é uma roupa que você deixa na cadeira, é um sapato que assim que você chega dentro de casa, você já deixa o sapato logo ali na porta. Esses problemas já foram administrados dentro do meu casamento, né? Então assim, minha esposa, ela se sente maravilhosa bem com isso. Mas existem problemas que eles não podem ser resolvidos no sentido de, existem certas coisas no seu cônjuge que te incomodam, que te atrapalham. E querendo ou não, isso no seu dia a dia vai acumulativo. E isso é cumulativo, não pausa, treino não. Existem coisas do nosso dia a dia com o nosso cônjuge que vão nos perturbando. E na Bíblia fala assim, né? Se os seus olhos forem bons, você só verá coisas boas. Se os seus olhos forem maus, você só verá coisas más. Ah, os cachorros aqui tá fazendo uma festa. Inventaram de todo mundo latir junto, fizeram uma reunião. Pensaram assim, ó, o Ranulfo vai vir aqui de manhã, a gente começa a latir todo mundo junto pra gente sair no vídeo. Mas vamos lá. Partindo desse pressuposto também, que se os seus olhos forem bons, você só verá coisas boas. E se os seus olhos forem maus, você só verá coisas más. O que isso significa? Significa que tudo aquilo que você foca, você expande. Exemplo. Uma mulher que estoura dentro do relacionamento por causa de uma toalha em cima da cama, não é a toalha em cima da cama que ela explodiu, ou que fez ela explodir. Foi eventos subsequentes que foram acontecendo que chegaram a essa conclusão de explosão. Um casal, quando termina, de fato, fisicamente, quando chegam à separação, o casamento ele nunca acaba na separação de fato. É tipo assim, a gente acabou e foi agora que acabou. Não. O casamento, antes de acabar fisicamente, ele já acabou na cabeça de ambos os dois, no qual eles já se imaginavam como seria ser solteiro. Até caminhão aparece no nosso vídeo. Mas vamos embora. Espero que o áudio não fique péssimo. Bom, hoje eu tô com o microfone e hoje eu coloquei ele do jeito certo. Não, um dos vídeos aí eu gravei ficou horrível, tanto que eu acabei tirando esse vídeo porque eu não gosto. Eu quero entregar o melhor de mim. E se algo não sai do jeito que eu espero, ele deve ser regravado. Então, continuando o que eu estava falando, sobre os problemas não devem ser resolvidos, é melhor que eles sejam administrados. Esses pequenos problemas da separação, por exemplo, ele não acontece de fato quando realmente acontece. A separação do casamento acaba quando um dos dois já se imagina como seria a vida de solteiro. Ah, a minha vida de solteiro. 30 minutos, 45. Vamos esperar o Nike Room falar aqui. Distância, 3 quilômetros. Ritmo médio, 10 minutos e 15 segundos por quilômetro. Obrigado, Nike Room.
por demonstrar o quanto a nossa caminhada está eficaz. Então, isso que eu acabei de te falar do casamento, a pessoa já se imagina como seria a vida do solteiro. Ai, como seria minha vida se eu vivesse uma vida sozinho? Ai, como seria uma vida se eu pudesse viver com os meus amigos? Ai, como seria minha vida sem poder dar satisfação para o meu cônjuge? Ai, como seria minha vida se eu não tivesse que ter essas responsabilidades que eu tenho dentro de casa? Porque assim, o casamento nada mais é que uma sociedade. E se ele não for bem administrado, um dos dois vai acabar se insatisfazendo. Não vai ter as suas necessidades ali atendidas. E quando eu disse que o casamento ele não acaba de vez, ele vai acabando com eventos subsequentes, é uma coisa mal resolvida que fica, aí depois é uma coisa que deveria ser falado e não é falado, aí depois abre espaço para ciúmes, aí depois é a relação sexual que vai acabando, aí depois não tem o diálogo. E olha que engraçado, eu ouvi isso de um sargento do exército, na época que eu servi, ele falou assim, ó, o homem precisa ter sexo para conversar, a mulher precisa conversar para ter sexo. Aí o mais engraçado é que ele estava contando da situação dele, né? Eu não gosto de conversar, mas eu quero fazer sexo. Aí ele, a minha mulher quer conversar, mas eu também não gosto de conversar, mas ela depois de conversar ela quer ter o sexo. Então assim, nenhum dos dois chegam num acordo, de fato. E quando eu digo que existem problemas que é melhor você administrar do que resolver, dentro do casamento precisa ser assim. Porque se você realmente for resolver os problemas de começar a reclamar do seu cônjuge de tudo que ele faz, lembrando, se os seus olhos forem maus, você só vai ver coisas más. O que isso quer dizer? Sempre quando você olha o lado ruim de uma pessoa, vão existir comportamentos que vão fortalecer aquele tipo de pensamento que você tem. Por exemplo, meu marido não me ajuda dentro de casa. Ou minha esposa ela não me ajuda do jeito que deveria. Se você começa a olhar só para isso, só coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim, essas coisas ruins vão aumentando. Por quê? Aonde você coloca o seu foco, expande. Agora é diferente quando você vê coisas boas, por mais que tenha as coisas ruins, mas isso não se releva. Eu acredito que é isso que é o amor. O amor, ele é construído. São coisas que você constrói no dia a dia com aquela pessoa. Aí tem muita gente que se separa e fala assim, o amor acabou. Na verdade não foi o amor que acabou. Foram as atitudes e os comportamentos, sentimento, pensamento e atitude que foram fazendo com que isso acontecesse. Então o amor ele não acaba assim de fato, o relacionamento ele não acaba assim do nada, nada é do nada. Depois que eu aprendi essa frase, nada é do nada, tudo mudou porque você começa a ter uma perspectiva diferente. Então o tema do vídeo de hoje foi sobre o quê? Existem problemas que é melhor você não resolver e sim administrar. Se você for querer resolver os problemas pequenininhos de coisas que acontecem dentro do seu casamento, você infelizmente vai levar ao divórcio. E isso acontece, é mais normal do que a gente imagina. E quando eu disse para você no começo do vídeo que esse foi o melhor conselho que eu já tinha ouvido da minha vida, e quando eu parei para perceber, eu já praticava isso muito antes de eu saber, isso foi a virada de chave, foi tipo assim, ó, caramba, isso era tão óbvio, como que eu não pensei nisso? No primeiro ano de casamento meu e da minha esposa, a Gabi, aquela mulher maravilhosa, eu lembro que a gente teve uma discussão, e nessa discussão, negão desse tamanho fazendo assim, ó. Ai, Jesus, ele é muito massa esse cara. No primeiro ano de casado nosso, eu lembro que a gente passou por uma discussão feia. Eu não lembro o que era que a gente tinha discutido. Eu lembrei. A gente tinha discutido porque eu tinha chegado estressado do exército. E querendo ou não, é um ambiente estressante. Eu tinha chegado muito puto, alguma coisa não tinha acontecido de certo no meu dia, sei lá, cheguei muito puto. E normalmente quando eu tô muito puto assim, eu fico calado, eu calo. Nessa parte, eu acredito que existe uma qualidade e um defeito por ser assim, porque eu herdei isso do meu pai era assim. Sempre quando ele passava por um problema, ele calava. Ele não queria conversar com ninguém, ele queria ficar quieto. Hoje, quando eu passo por um problema e minha esposa ela já vem conversar comigo, eu falo, amor, fica tranquilo, não é nada com você, eu só preciso de um tempo só pra pensar. E é engraçado que esses tempos hoje em dia... Uau! Bom dia pra você também. Bom dia! Então, do meu pai, eu herdei isso dele. Então, assim, meu pai internalizava muitas coisas, é diferente de mim. Hoje em dia, eu consigo digerir isso com muito mais facilidade, eu consigo encontrar a solução muito mais fácil e eu resolvo dentro do meu relacionamento. Porque antigamente, quando eu não falava pra minha esposa achava que era ela, achava que era alguma situação contra ela, e aí a gente ficava péssimo. Tá, enfim, nesse dia eu cheguei muito puto, e aí eu não queria conversar, eu queria digerir aquilo que tinha acontecido durante o meu dia.
E aí eu lembro que ela falou alguma coisa lá e eu respondi alto. Não gritando, mas eu respondi alto. E pra ela, que nunca tinha visto esse tipo de comportamento em mim, ela falou, meu Deus, o que tá acontecendo? Meu marido não é assim. E aí eu lembro que ela começou a falar um monte de coisa. E eu não consigo lembrar o que ela falava, mas eu lembro que naquele dia eu peguei e falei assim, eu vou sair pra correr. Só que eu falei num tom alto também. Eu confesso que naquele dia eu realmente estava alterado. Nunca levantei a mão pra minha esposa. E falo isso com o maior orgulho, porque isso foi uma das coisas que meu pai me ensinou indiretamente. E nunca levantaria em qualquer hipótese. E naquele dia eu saí pra correr. Saí pra correr e uma das coisas que me desestressa até hoje é correr. Fazer caminhada. Não sei você, mas quando você estiver de cabeça quente, procure fazer exercícios físicos. Isso aí pra mim resolveu muito, fica aqui um conselho pra você também. E quando eu cheguei em casa, minha esposa abriu a porta de casa, já estava aliviado. Cheguei em casa assim, queria dar um beijo nela e ela estava chorando. Nisso que ela estava chorando, cortou meu coração. Aí a gente foi pro quarto, no que a gente foi pro quarto, ela estava tirando a roupa dela de dentro do guarda-roupa. Isso foi no primeiro ano de casado, né? Quem nunca cometeu um erro casado, que atire a primeira pedra. E aí, vamos pra aqui que tem um caminhão vindo ali. Eu lembro que eu peguei as roupas dela, coloquei dentro do guarda-roupa, você falou. E eu falei pra ela, você não sai dentro dessa casa. O que a gente tem que resolver aqui, vai ser resolvido aqui. E, deixa eu... Pausando o treino. E eu lembro que naquele dia, a partir daquilo, a gente começou a administrar muitos problemas que a gente tinha. Tanto que a gente nunca chegou a brigar. Continuando o treino. A gente nunca chegou a brigar dentro do nosso casamento. A gente discutia. A gente levava pontos em consideração. Então, para você que tem um relacionamento, tem um casamento, e você acredita que tem tudo para dar certo, invista nessa pessoa. Homem, se você encontrar uma mulher que é sábia, que é doce no falar, que não é espalhafatosa, que não demonstre muito o seu corpo, essa mulher é para casar. Mulher, meu conselho para você. Se você encontrar um homem que te respeite, que cuide de você, inclusive essa é uma das coisas que eu coloquei no meu livro, que cuide de você, que proteja, que tenha a mentalidade de provisão, porque é uma mentalidade, a pessoa, o homem, ele tem que ter a mentalidade de ser o provedor dentro do seu lar. E ser o provedor não é só financeiramente, é sobre servir, é sobre servidão, é sobre entender que a sua família depende de você. Se você encontrar um homem assim, Ranulfo, como que eu faço para encontrar o homem ou a mulher que eu quero, que eu desejo? Se você ainda não casou, isso aqui, poxa vida, meu Deus, se eu tivesse recebido esse conselho aqui antes de ter casado, provavelmente eu teria casado, porque aí sim que eu teria convicção de que é realmente a mulher que eu sou casado, é realmente a mulher que eu deveria ter casado, que eu sou casado. Mas, se você não é casado e vai casar, Ranulfo, como que eu faço para observar os comportamentos de que realmente essa é a pessoa para casar? Comece observando o que ela fala, comece observando o dia a dia, observe como ela é com os pais, ou ele como é com os pais, como ele trata, se é com respeito, se é com educação, ou se é com gritaria, se é com revolta, com rebeldia. Observe essas coisas, isso aqui são pontos cruciais. E se você ainda não casou e pretende casar, observe esses tipos de comportamentos, porque isso vai dizer muito sobre o casamento. Você que é casado. Pausando o treino. Não pausa o treino não. Tô andando aqui. Continuando o treino. Se você que é casado, vamos deixar esse espaço que a gente tem aqui embaixo para deixar um conselho para quem ainda vai... Treino. Não pausa que eu tô andando. Continuando o treino. Vamos deixar um conselho para quem ainda vai casar. Se você é casado, deixa um conselho aqui embaixo, nos comentários, de qual é o melhor conselho que você ainda tem para casar. E para você que ainda não casou, vamos aproveitar esse espaço que a gente tem aqui embaixo também, para colocar um desafio que você anda enfrentando. Poxa, seria legal, né? Já pensou se a gente tivesse aqui? Um desafio, um conselho. Um desafio, um conselho. Caramba, vai virar um chat isso aqui. Vamos fazer a volta. Vai virar um chat aqui de pessoas que realmente querem aprender, né? Já pensou? Seria legal. Eu sei que esse aí vai chegar um dia, as pessoas vão olhar lá na frente e o Ranulfo falar, caramba, olha aqui, quanta coisa o Ranulfo está ensinando, o Ranulfo, o jeito que ele chegou e tal. E aí vão ter pessoas que vão olhar e falar, vamos ver como que eram os vídeos dele lá atrás no YouTube? Pronto, o fundamento está aqui, ó, você está encontrando em todos esses vídeos que estão aqui. Ranulfo, por que você fez questão de começar a gravar esses vídeos aqui e postar com muito mais frequência? Por dois motivos. Primeiro, eu já ganhei uma maturidade e notoriedade naquilo que eu faço, que é ser o mentor, de ajudar algumas pessoas.
E segundo, presença digital. Você acredita que eu não dava moral para isso? E é normal que isso aconteça, né? Porque assim, o óbvio só existe depois que acontece. E depois que acontece, você fala, meu Deus, olha, por que eu não investi nisso aqui antes? Por mais que antes eu forçava a fazer isso em mim, as coisas não fluíam. E agora que eu não sou forçado, eu só entendi, eu virei uma chave de que eu realmente preciso desenvolver esse tipo de conteúdo, as coisas começaram a fluir, tanto que você começou a ver mais vídeos aqui, tô falando cada vez mais vezes. Inclusive, se você assistiu aqui até o final, 15 minutos de vídeo, se inscreve aí no canal, você que não é inscrito, deixa o seu like, porque não faz sentido um vídeo ter, vamos supor, 300 visualizações e ter 3 likes. Como assim? Como que 300 pessoas viram e deixou 3 curtidinhas, 3 likes? Não é por métrica, não é por, perdão, não é por ego, mas é por métrica. Eu preciso entender como que a sua cabeça funciona e eu peço para você encarecidamente. Se você não é inscrito nesse canal, Pausando treino. aí ó, até pausei o treino aqui para você. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. Deixa aí seu like, tenho certeza que tem muito conteúdo que vai agregar para você. A mensagem final que eu quero deixar para você é: não se separe. Tudo que você passa na sua vida de casado é uma fase e essa fase vai acabar. Essa fase vai passar. Busque solução, não busque pessoas que vão passar a mão no seu ego, passar a mão na sua cabeça para incentivar você a separar. Não deixe as pessoas que são frustradas com o casamento influenciar na sua vida de casado. Porque é aquele negócio, né? Quando uma pessoa tem uma experiência ruim, ela vai sair falando mal daquilo que ela passou para todo mundo para que ninguém faça. E o mais engraçado hoje é que eu vejo rodinhas de pessoas em que no meio tem pessoas divorciadas, pessoas que são casadas, e eu vejo pessoas que são advogados de separação, de divórcio, e os próprios advogados falando, eu era casado e aí eu me separei, e aí depois que eu me separei eu comecei a ajudar outras pessoas a separar. Poxa, que viagem. Vamos seguir um princípio que Deus fala lá na Bíblia, que ele fala assim, que no começo não era assim, né? Não era normal que as pessoas se separassem. Então assim, vamos seguir isso como princípio. Vamos continuar dando, que eu já vou finalizar esse vídeo aqui, que eu preciso terminar minha caminhadinha. E é isso, pessoal. Se inscreve no canal, Continuando treino. deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo do melhor aprendizado desse vídeo também. Fechou? Você que assistiu até o final. Coloca aqui, ó, ei Ranulfo, tô aqui. Só para saber que você assistiu até o final. É nóis, tamo junto.